Saeco, que é uma das nossas embaixadoras do evento. Por favor, Fê, vem para cá. Então, gente, a Fernanda, ela está há muito tempo no mercado de cílios. É uma pessoa que eu admiro bastante por todo o cuidado que ela tem, por toda a biossegurança que ela tem. Então, ela quando me procurou, quando a gente se conheceu, eu fui no espaço dela, gente, eu fiquei chocada com o telefone que não parava. Eu fiquei chocada com a quantidade de pessoas que ela atendia, uma atrás da outra no designer. Eu parecia linha de produção. Isso foi antes da pandemia, tá? Parecia linha de produção. Tinha várias marcas, as meninas iam limpando, ela ia fazendo acabamento. E, gente, é impressionante a quantidade de clientes, de movimento que ela tem no salão dela. Graças a Deus. É à toa, né? É qualidade de serviço, é qualidade em biossegurança, é esterilização de pinça, que ela fala com muita precisão, que não perde fio, porque ela esteriliza mais de 10 anos, né? Sim. Então, assim, eu vou deixar o palco para você. A Fernanda a gente vai ser a primeira palestra, que ela vai falar do carro-chefe, que é o Blend, tá? Que é o carro-chefe do salão dela. Fê, o palco é seu, boa palestra. Obrigada, Dani, obrigada pela oportunidade. Bom dia para vocês, tudo bem? Eu estou muito feliz de estar aqui hoje, né, apresentando uma técnica que eu criei há 6 anos atrás, e eu vou falar sobre isso. Eu estou há 13 anos mais ou menos no mercado, então essa é a técnica, tá? É sobre o blend. É uma técnica que é uma técnica que eu criei para, quando eu comecei a minha carreira, eu tinha dificuldade de fazer russo, né? Demorava muito, tinha dificuldade. E aí eu falei assim, acho que eu vou criar um meio termo, vou fazer alguma coisa ali no meio termo. E aí eu consegui, né, fazer, eu já faço essa técnica há 6 anos, esse é um dos carros-chefes do meu estúdio. Muitas pessoas fazem, muitas pessoas que a gente atendia, que são famosas, também eu faço essa técnica porque ela é rápida e todo mundo hoje quer rapidez, né? Então eu vou apresentar aqui um pouquinho para vocês. Eu sou a Nanda Saeco, no meu Instagram é Nanda Saeco, né, que eu criei há pouco tempo para questão de informações sobre cursos, palestras, essas coisas que eu comecei agora a divulgar essa parte. E eu tenho um estúdio chamado Tóquio Leste Brasil, que era o meu Instagram antigo. Lá tem o serviço de todo mundo, tá? O serviço que a gente presta no estúdio. E aí eu vou contar um pouquinho para vocês sobre como foi minha trajetória no começo. Né? Há 13 anos atrás, quando eu comecei, eu não sei quem é dessa época. Tem alguém que começou há 13 anos atrás? Fazer cílios? Tem uma ali no fundo, 2. Então, vocês vão lembrar bem que no começo era o caos, né? A gente não tinha apostila, a gente não tinha informação. Era assim, ó, existe essa cola aqui, esses fiozinhos aqui, que eram os fiozinhos, tudo isso no potinho, né? Todos soltinhos, que você colocava um punhadinho assim em cima de uma plaquinha de isopor, pegava, virava os cílios para ficar na posição correta, colocava na cola e colava. Só que aí, nessa época, não existia essa informação de cola, do adesivo, né? Do adesivo, qual é o tempo de secagem, qual é a umidade que é necessária, não existia nada disso. Existia cola, que aí a gente tentava grudar, o negócio não grudava, caía para o lado, aí caía para o outro, né? Quem é dessa época lembra. E aí, com o passar do tempo, assim como tudo no mercado da beleza, que hoje eles investem muito, né, nesse mercado, com o passar do tempo foram acontecendo inovações, tecnologias, e aí a gente foi se aprimorando. No começo, né, vocês sabem bem, quando a gente começa, a gente tem uma grande dificuldade, que era um dos meus maiores pesadelos, que é justamente, quem já teve problema com durabilidade aqui? Retenção de cílios, né? Eu lembro muito bem que no começo eu falava assim, nossa, meu cílio só dura 15 dias. Nossa, eu ficava indignada, porque às vezes caía alguns cílios durante a semana, aí eu dava de graça a primeira manutenção assim de 1 semana. Porque eu falava assim, não, durou só 1 semana, não pode durar só 1 semana, se está caindo em 1 semana, a culpa é minha. Não pode, não é a cliente, em 1 semana é alguma coisa que eu estou fazendo errado. Pode ser a cliente? Pode, mas a maior parte das vezes é a gente que está fazendo alguma coisa errada. Bom, e aí eu fiquei com essa coisa de durabilidade, né? Que é o pesadelo. Quanto tempo tem durado as suas extensões?
Isso é uma coisa que sempre me preocupou e eu sempre ficava pensando em como melhorar, além das técnicas tal, em como melhorar o tempo de durabilidade, né? A minha durabilidade média antigamente era 15 dias, 20 no máximo, de 15 a 20 dias. E eu achava pouco essa durabilidade de 15 a 20 dias. Porque eu já tinha ouvido falar de pessoas que os cílios duravam muito mais. Então eu falava, então tem alguma coisa errada com o que eu estou fazendo, tem alguma coisa errada com o adesivo, tem alguma coisa errada com as coisas. E eu queria aumentar o meu tempo de durabilidade em pelo menos 100%. Eu queria que durasse pelo menos 30 dias, né? As extensões de cílios que eu fazia. E aí, com o avanço, né, como que eu vou fazer isso? O que eu podia fazer para aumentar esse tempo de durabilidade, para as clientes não terem que ficar voltando o tempo todo, para que elas não percam tempo e nem a gente. Aí eu comecei a pensar e pesquisar sobre várias coisas, né? Será que o tipo de cílios influencia? Será que a técnica que eu estou fazendo ou o adesivo influencia? Isso faz diferença na durabilidade? Será que é o procedimento, né, que eu estou fazendo, o procedimento, até levar os cílios na cola no pelo? E aí eu fiquei num looping, numa busca infinita por aumentar a durabilidade da retenção dos cílios, tá? E aí nessa busca, não sei se quem já ouviu falar aqui que no Japão tinha uma cola que era maravilhosa. Alguém já ouviu falar? Algumas pessoas já ouviram falar porque elas são mais antigas, né? Que no Japão tinha uma cola maravilhosa, que era top, por isso que durava. O que eu fiz? Eu estava grávida do meu filho, do Yuki, né? Ele tem 4 anos hoje. E aí eu falei assim, estava grávida, não podia viajar. Eu fiquei tão encucada com aquilo que eu falei assim, eu mandei uma das meninas que trabalhavam comigo para o Japão. Justamente para saber se o problema da durabilidade era o adesivo, porque só pode ser o adesivo, né? Se os cílios da pessoa lá, da XPTO, dura mais e o meu está durando 15, 20 dias, então pode ser o adesivo, tá bom. Mandei a minha funcionária para o Japão, ela tem um curso lá, e foi muito legal, porque eu percebi que a técnica lá no Japão e a técnica que a gente faz aqui é a mesma, não existe diferença. Tá? A aplicação é a mesma, tudo é a mesma. A única diferença que eu achei assim demais, que eu não consigo fazer até hoje, porque eu converso bastante com as clientes, é contar os fios. No final, quando elas terminam, quando ela vai fazer o pós, né, de checagem, elas contam um por um, para saber se a mesma quantidade do olho direito está a mesma quantidade no olho esquerdo, né? Bem coisa de japonês, né? Eu sou meio paraguaia nessa parte. E aí, o que acontece? Essa parte eu não faço, mas a checagem eu faço, tá? Porque a contagem, geralmente eu estou conversando e estou ali, conversando com a cliente e eu esqueço. Bom, eu acho que todo mundo, né? A gente é brasileiro, a gente conversa bastante. E aí, eu consegui como se fosse uma equação perfeita de durabilidade. A gente tem que balancear a curvatura dos cílios que a gente vai colocar, né? Vocês sabem que quanto mais curvado os cílios, menos ele vai durar se você não tiver um acoplamento certo. A espessura, se os cílios da cliente for muito fino, se vocês colocarem um cílios muito grosso, ele também vai cair. O comprimento, existe um limite de comprimento para a durabilidade acontecer, né? Geralmente é o dobro do comprimento do tamanho dos cílios. Mais do que isso, até segura, mas pode ser que ele comece a... Sabe aqueles cílios da cliente que volta assim, todo torcido para baixo? Ele torce, ele acaba... Quando os cílios pesa, ele acaba durando menos, né? O peso da extensão, né? Pesou, a durabilidade é menor. Minhas clientes vêm, eu queria mais comprido. Mas não durou igual sempre dura. Porque pesou nos seus cílios, então a gente vai ter que voltar a diminuir 1 milímetro. Tudo isso dividido pela técnica, né, pelo adesivo líquido e pelo pré e pós-checagem, tá? Isso tudo é importante para a gente conseguir uma durabilidade acima da média. E aí eu criei os cílios blend. Esse daqui é um exemplo de uma cliente do meu estúdio, que é um cílios blend, tá? E aqui está um gráficozinho dos testes que eu fiz.
No canto, na lateral aqui, tem os dias de durabilidade, tá bom? E aí eu fiz alguns testes comparando os trabalhos da minha própria equipe e o que eu estava fazendo. E aí aquele azul claro é a curvatura, espessura, comprimento e peso. Se a gente acerta nesse quesito, as extensões já começam a durar um pouquinho mais. Mas isso é tudo? Não. Se você só acertar nisso, você não vai ter uma extensão que dure muito, né? O segundo é o adesivo. O adesivo faz diferença? Claro que faz diferença. Ah, só para contar, tá? Eu importei adesivo do Japão, óbvio, por um bom tempo. Hoje eu não uso mais adesivo do Japão, não posso falar a marca aqui, porque né, tem a questão de patrocínio, depois vocês entram no meu Instagram, e aí vocês falam comigo, se vocês quiserem, tiverem interesse. Mas aí eu comecei a ter vários problemas de importação com os adesivos do Japão, porque às vezes meu primo, assim, eles não mandam do Japão direto para o Brasil, já é um problema, porque não tem como. Por que eu mandei minha prima também para o Japão? Porque eles não vendem produto, se você ligar lá, olha, eu sou aqui do Brasil, eu quero comprar, em inglês, claro, né? Eu quero comprar a cola, os cílios, a pinça. Eles não vendem. Ninguém lá vende. Não é igual aqui que você fala, você chega em qualquer lugar e você fala, me dá uma cola, tal. Por favor, leve, faça propaganda. Não, não é assim que funciona. Você só pode comprar o material lá no Japão se você tiver feito o curso. Por isso que eu mandei a minha funcionária lá, tá? E o terceiro, que aumenta muito a durabilidade, é a pré e a pós-checagem. Isso fez muita diferença na retenção dos cílios. Para mim fez uma diferença assim gigantesca, até para treinar minha equipe, tá? E a durabilidade que antes era de 15 a 20 dias, ela passou de 20 a 45 dias. Hoje eu não tenho cliente que volta com 20, a maior parte das minhas clientes voltam tudo com 30 a 45 dias, tá? Para essa questão de extensão blend. E aí isso fez, lembra que eu queria um aumento de pelo menos 100% de durabilidade? Eu queria que, dura 15 no mínimo, então eu queria que durasse 30, né? Com 45 dias eu tive um aumento, né, de 33% até 200% de aumento de retenção da durabilidade. Olha só, pessoal, ela veio para fazer manutenção, já fazem 6 semanas que ela colocou os cílios. Agora vamos lá para manutenção. Então, aqui, nesse videozinho, faz 6 semanas que ela já tinha feito a manutenção. Se o pessoal perguntar, mas você faz colocação e manutenção? Não, eu faço manutenção infinito. Eu cobro a primeira colocação da cliente e depois manutenção forever. Por quê? Porque meus cílios duram. Então, quando elas voltam assim. Mas os cílios crescem e fica longe da raiz. Sim, cresce e fica longe da raiz. Por isso que minha manutenção tem um preço mais alto. Né? Eu pude aumentar o preço e as clientes também não reclamaram. Eu aumentei, da última vez eu aumentei R$100 e não tive problema nenhum, ninguém reclamou de aumento de valor de manutenção, tá? Porque já estava durando tanto que as clientes falaram, não tem problema de aumentar o valor. E aí aqui, ó, bom, finalizado. Prontinho, claro que fica muito mais cheio. Olha que bonito, né? Cílios blend. Então, é a diferença, mas vocês viram que não estava vazio também, porque às vezes a gente fala, dura 15 dias, mas a cliente volta sem nada. Quando você vai passar a pinça, o cílio já vai pulando dos olhos. O meu não, ele volta com relativamente bastante cílios, tá? Eu troco bastante cílios na manutenção? Troco, porque os que estão longe da raiz, que eu sei que vai virar e cair, entrar dentro do olho dela, eu vou trocar, tá? A extensão blend hoje representa 75% do faturamento do meu estúdio. A gente acaba não fazendo, a gente tem os cílios, mas a gente acaba não fazendo cílios egípcios, cílios brasileiros, porque eu acho que a extensão blend ela fica mais elegante. Então as clientes elas gostam desse negócio de ficar mais sutil. E aí aumentou o faturamento do estúdio em 40%. E aumentou o meu faturamento assim, consequentemente, né? Porque eu sou dona, mas eu trabalho também, eu atendo bastante. Oi, gente. Essa é a Lizzie Benites. Um pouquinho da minha experiência com a Topless. Eu conheço a Fernanda há uns 4 anos, desde que eu conheci ela, ela cuida de mim, cuida dos meus cílios. Eu viciei, não consigo ficar sempre, fica super natural e a gente acorda pronta praticamente, como se estivesse maquiada, com rímel.
Porém, eu não uso nada de produto nos meus cílios. Depois que eu coloco os cílios, ele dura em torno de uns 40 dias, porque eu cuido bem direitinho. E é maravilhoso, eu só uso o rímel nessa parte de baixo. E na hora de tirar, eu cuido bastante, então ele dura muito. Fê, muito obrigada por cuidar de mim todo esse tempo. Você ainda vai me aguentar aí por muito tempo, porque eu sou apaixonada pelo seu método. Um beijo. Eu gravei alguns depoimentos de algumas clientes justamente para trazer para a palestra, para vocês falarem assim, não, ela está mentindo, né? Não dura tudo isso, não sei o que lá. E aí eu gravei alguns depoimentos de algumas clientes falando sobre durabilidade, tá bom? Meu nome é Gláucia, eu faço cílios blend aqui com a Fernanda e hoje já faz mais ou menos uns 40 dias vim fazer aqui a manutenção e ainda tô com os cílios bem bonitos ainda. Então, aí ela tá, não sei se dá pra ver no vídeo, mas ela tá com um pouquinho de cílios, né? Não tá perfeito, mas tá com razoável, daria pra passar mais uma semaninha. Oi, essa é a Dani. Eu sou a Daniele Cabianca. Há mais de 10 anos eu faço alongamento blunt com a Fê e dura em média uns 40 dias. E eu amo. Outra coisa, eu tenho clientes muito antigas, né? Ela não fazia alongamento blend desde o começo, mas como eu tô lá na área há muito tempo, né? Claro que no começo a gente fazia muita coisa errada, quem não fez, mas eu tenho essas clientes, elas vêm há muito tempo, elas não dão pausa, elas ficam vindo o tempo todo, porque não precisa dar pausa. Se você pede para dar pausa, é porque tem alguma coisa errada com a técnica que você está fazendo, tá? Porque meus clientes, elas continuam assim, se você estiver aplicando corretamente, não tem problema a extensão de cílios. Oi, eu sou a Paula Faria, eu sou cliente da Nanda há uns 8 anos, eu faço alongamento blend com ela, acabei de fazer, eu amo e dura em média 40 dias até ter que fazer a manutenção. Ela estava piscando porque ela tinha acabado de fazer, eu acho que estava ardendo um pouquinho. Dani, eu posso... Cadê a Dani? Dani, tem umas pessoas querendo me perguntar. Pergunta depois, pergunta agora. Tá bom, porque tem uma sequência de vídeos, tá, gente? Meu nome é Fernanda e eu sou cliente da Nanda Saeco. Eu conheço a Nanda há anos, né? Porque eu faço outras coisas com ela também. Sobrancelha, lábio, eu adoro o trabalho da Nanda. E há mais de, acho que faz 1 ano e meio mais ou menos que eu tenho feito com ela os cílios. Porque como eu sou muito clarinha, eu praticamente não tenho pelo, cílios. E eu faço com ela aquela técnica de blend. Eu adoro, gosto demais. Porque você já acorda já arrumada. E essa técnica, ela não estraga os cílios naturais, então não tem problema, eu faço sempre mais ou menos uma vez a cada 30 dias, 35, ele dura bem e é isso, vida normal, você pode ir pra praia, pra piscina, lavar o cabelo, os cílios tá lá intacto. E o material que a Ananda usa é sempre de muita qualidade, então muita limpeza, muita segurança, então vocês podem ficar tranquilos, vocês vão gostar bastante do trabalho dela, viu? Eu recomendo. A Fê, ela não tem uma das visões, né? Ela teve deslocamento da retina e uma das visões ela não teve. E ela tem blefarite, né? Que antigamente, quem lembra, que você tinha blefarite, a gente já não podia mais pôr cílios, né? Porque os cílios começavam a cair. A própria caspinha acabava derrubando os cílios. E ela tinha blefarite e ela tem uns cílios muito fraquinho, muito frágil, mesmo assim, e é fininho e pequenininho. Mesmo assim, os cílios dela duram bem. Oi, eu sou Daniela, sou cliente da Fê há uns 5, 6 anos e faço a técnica blend, não fico sem e tem duração mais ou menos de 30, 35 dias, já chegou a durar até 40 e eu adoro. Meu nome é Aline, eu faço cílios com a Fernanda faz 2 anos, eu sempre faço a técnica blend, eu adoro o trabalho da Fê, ela é super profissional, meus cílios, o meu verdadeiro cílios, ele fica super preservado e a técnica blend em mim dura mais ou menos 1 mês e meio e eu amo fazer meus cílios. Olá pessoal,
Meu nome é Josiane, eu sou psicóloga e estou passando aqui para contar para vocês como é que é a minha experiência como cliente da Fernanda. É simplesmente incrível, né? Porque a Fernanda é maravilhosa. Minha vida mudou muito depois que eu passei a colocar cílios, eu já faço isso há 3 anos. E segundo, porque facilita e é muito prático. Então, eu faço 2 tipos de cílio, o blend e o volume russo. Quando eu tenho um evento mais especial, eu faço volume russo, que dura em média 45 dias a 55. Eu já fiquei 2 meses sem vir aqui, e a Fê puxou minha orelha, óbvio, mas que não pode tanto tempo, mas dura muito. E o blend dura em média 35 dias. Então é um trabalho fantástico, vale muito a pena. Essas clientes, elas têm uma diferença de durabilidade porque existe a questão de oleosidade do fio, né? Vocês sabem bem disso, oleosidade da pele. Nem todo mundo lava os cílios todo dia, né? Como se deve lavar. Então os cuidados também influenciam, mas você vê que nenhuma delas dura menos que 30, né? Então era esse meu objetivo e eu consegui chegar no meu objetivo com essa técnica. Nessa foto aqui tem 2 fotos, porque eu quis mostrar para vocês a diferença do volume russo, que é a foto de baixo, para o blend, que é a foto de cima. Então ele fica mais naturalzinho. Então eu já quis colocar uma cliente que tivesse os 2, né? Para mostrar para vocês a diferença, que às vezes fala, mas tá tão cheio, parece volume russo. Não, mas não é. Tem gente que vai até parecer o volume russo por causa da quantidade de cílios que a cliente tem, porque a gente coloca, né, em quase todos, praticamente todos, então acaba aumentando bastante. Aqui está um modelo também de uma outra cliente minha, que faz blend. E aí a demanda no mercado, né? A gente conhece esses fios, né? A gente tem o fio híbrido, que é a mistura do russo com o fio a fio. A gente tem os fios tecnológicos hoje, que é o Y, W, o V, e aí vai, né? Os autofãs, que eu achei assim uma coisa fantástica, né? Eles vêm prontos, né? Você pode montar, mas vêm prontos. A desvantagem do autofã é porque não dura, tanto quanto o russo, porque não há aquele englobamento do fio natural. O volume russo e o mega. Essa era a demanda da que a gente tem hoje, mas no tempo que eu comecei, há 6 anos atrás, quando eu criei quando eu criei o fio a fio, só tinha o fio a fio, o híbrido e o volume, né? Os outros fios no meio não tinham. E eu queria essa diferença, eu queria entregar uns cílios mais cheinho para as clientes, mas que eu não demorasse 2 horas, 2 horas e meia. Eu lembro que a professora que eu aprendi, a professora demorava 4 horas. Eu falei, meu Deus, se a professora vai demorar 4 horas, eu vou demorar 6 horas, vou fazer 2 cílios por dia? Não dá. Hoje eu faço os cílios russos em 2 horas, mas né, tem gente que demora, mega volume 2 horas e meia, 3 horas, mas a gente vai evoluindo, né? Não é de uma hora para outra. E aí eu criei essa técnica exatamente por conta disso, para ficar um pouco mais cheinho, não ficar aquela coisa mirradinha do fio a fio, né? Naquela época também não existia esses fios flats do fio a fio. Então só existia aqueles cílios duros, né? Que a gente já não usa há muito tempo, porque é ruim para cliente, a durabilidade é menor. A gente só usa o fio a fio de base, achatadinha. E aí, o conceito da técnica blend, tá? Porque o que aconteceu? Por que eu criei essa técnica? Eu criei porque ela fica de uma forma mais elegante e sofisticada, e existe também uma economia de tempo, e é uma técnica descomplicada. Você não precisa ter... por exemplo, a gente lá no estúdio, eu dou curso, eu já ensino o fio a fio e o blend junto. Mas você não ensina o russo junto? Não, porque é diferente. Se você tentar aprender os 3 juntos, você não vai fazer nenhum nem outro direito, não vai ter durabilidade, você vai acabar desistindo, porque quem faz russo aqui sabe, é difícil, né? No começo é super difícil, não é uma coisa que você vai, olha que foi maravilhoso, abriu, ele está inteiro separado. Não, a gente fica lá, meu Deus, como que faz esse negócio abrir e ficar perfeito? A gente abre um perfeito e fala, nossa, abriu um perfeito, e agora? Então, foi criado exatamente por conta disso. Quais são os diferenciais dessa técnica? Ela acaba durando um pouco mais que o fio a fio, tá? Então, o fio a fio dura em média hoje o fio a fio acaba durando mais porque a gente usa o flat, mas ele acaba durando mais porque inclusive porque ele fica mais cheinho, então acaba dando uma durabilidade maior. É uma vantagem para os clientes que possuem poucos cílios naturais, porque às vezes a cliente tem poucos cílios naturais, você faz o blend, abre um pouquinho no fanzinho, o fanzinho que a gente pega, ele já fica ótimo,
tá? Porque você pode usar espessuras diferentes, você pode usar tanto, a gente só usa 0,5 e 0,7. Opa! Ele é um meio termo para quem procura leveza e suavidade, né? Volume e leveza. E ele também é o mesmo tempo de procedimento. Eu demoro mais ou menos de 1 e meia para essa técnica, tá? Bem feita, né? Fazendo a pós-checagem. E as principais vantagens. Ela é flexível para o olhar da cliente, porque a cliente fala, eu quero bastante óleo. Aí você abre um pouquinho, usa um fio mais grosso. Eu quero que dê um voluminho, mas eu quero bem fininho. Então eu vou usar um fiozinho mais fininho, né? Não requer muita experiência profissional, você não precisa estar igual o volume russo. Você tem que estar pelo menos 6 meses na área fazendo cílios para você poder fazer o curso de volume russo. Não, você já fez, tem qualquer curso de cílios, você já pode fazer. Ou iniciante mesmo. E tempo menor com uma durabilidade maior, tá? Então acaba fazendo menos tempo que o volume. As clientes gostam muito porque ele é esse meio termo elegante, tá? Então essas são as principais vantagens do Cílios Blend. E aí, né, vantagens gerais. Aplicação do volume com a medida certa, porque você pode medir e dosar para cada cliente qual é o volume que você quer colocar. O tempo médio de aplicação ele é igual fio a fio, né? Que é de 1 hora a 1 hora e meia. Ele tem uma redução de tempo de 50% comparado com o volume russo, né? Que a gente demora 2 horas, 2 horas e meia, 3 horas. E assim você ganha produtividade e ganha mais. Aqui a gente vai falar sobre a montagem do fã. Será que eu pulei algum slide? Não? Os fãs, eles são feitos, eu uso, né, o 0.07 e o 0.05. Essa é a quantidade máxima que eu uso. Pode usar mais? Pode, mas vai pesar, tá? Geralmente, por que vai pesar? Porque geralmente o 0.05, que você pode usar até 8, se você usar 8, vai ficar aquela base grossa, achatada assim em cima. Né? Então, eu não acho muito legal, porque a durabilidade acaba sendo menor também. E se a cliente quer mais volume do que você faz em blend, então ela tem que fazer o volume russo, já tem que vender o próximo serviço, tá? E aí, a quantidade de fios também vai depender da espessura do fio da cliente. Não adianta o fio, se o fio for muito fino, não dá para pôr muito fio em cima, tá? Geralmente, quando o fio das minhas clientes é muito fininho, aquelas que geralmente quem tem fio fino é mais senhorinha, tal, eu acabo usando o 0.05, porque ele acaba dando menos peso em cima do fio, tá? E aí agora eu vou fazer uma demonstração aqui, né, que eu já falei bastante. Vou mostrar para vocês como que eu faço para tirar esses fios, para montar esses fios, tá bom? Do blend. Usem luva, até porque existem processos que rolaram até no Brasil, que a Dani estava me contando de uma pessoa que perdeu, vai ter que pagar um salário mínimo para cliente, porque deu uma bactéria no olho. E aí o juiz perguntou em última instância se ela estava usando luva, e como ela não estava usando, ela teve que pagar, ela perdeu o processo. Então, ó, eu vou fazer uma demonstraçãozinha aqui. Aqui é o kit de pinças, tá? A gente tem um kit de pinça para cada cliente, a gente sempre esteriliza. Todo o processo que a Dani vai falar aqui logo mais, a gente faz o processo direitinho, porque isso é garantia de saúde para a cliente, tá? Ainda mais depois da pandemia, né? Que isso fica mais evidente. Muitas clientes acabaram vindo durante a pandemia fazer serviço lá no estúdio, porque elas sabiam do cuidado que a gente tomava de esterilização e tudo mais, tá? Bom, existem duas formas de fazer o fã, tá? De fazer o fãzinho do blend. No começo, eu vou dar uma dica para vocês. Até para fazer volume russo, vocês têm que ficar treinando e contando mais ou menos, quando vocês puxarem assim um pedacinho, dá para ver? Quando vocês puxarem um pedacinho, vocês têm que contar mais ou menos quantos fios está dando, para vocês, quando forem fazer na cliente, vocês já não terem essa dificuldade de ficar puxando muito ou pouco, tá? Então, em algumas clientes, eu puxo fechadinho, principalmente para fazer o comecinho, tá? Quando a cliente também não quer muito volume, ela quer um volume, mas ela não quer muito volume, eu faço isso daqui. Quando a cliente quer um pouquinho mais de volume, tá vendo essa puxadinha que eu dou? Já é a puxadinha necessária. Deu para ver? Deixa eu ver se dá.
Ó, não sei se deu para ver bem. Então é só... É que os cílios, o fio que eu uso também facilita, né? É uma puxadinha para o lado, ó. Ele já vai vir abertinho. Tá vendo? É uma mini abertura. Por que ele acaba sendo o mesmo tempo do fio a fio? Porque quando o fio a fio, a gente só não puxa aqui, então, é a mesma coisa, tá vendo? É uma mini montagem. Posso pegar ele fechadinho? Posso pegar ele fechadinho. Posso pegar ele mais aberto? Também posso. Mas aberto acaba virando fio russo, né? Eu procuro não... Eu não abro tanto o meu lequezinho, porque se eu abrir, ele vai acabar virando volume russo. E aí eu não vendo o procedimento que é mais caro, né? Então, quando a cliente fala assim, eu gostei, mas dá para ter mais volume? Dá. Agora, você faz o volume russo, porque aí só o volume russo, né? A gente também tem que vender as outras técnicas que a gente tem no estúdio. Então, ó, pega o próximo a fitinha, puxo eles juntinho, ou pego o próximo a fitinha, dou uma puxadinha e ele já dá uma aberturazinha. Viu? A fita ajuda, o tipo de cílios que eu estou usando ajuda? Porque essa puxadinha aqui eu já tentei com vários cílios e eu não consigo. Então, para rapidez, o tipo de cílios ajuda bastante. Até mesmo para o volume russo, né? Quando eu só consigo chegar num tempo de durabilidade, de procedimento menor com volume russo, porque o fio que eu estou usando ajuda, tá? Quem está aqui que faz mais de 6 anos que já trabalha na área? Poucas pessoas, né? Quem faz 5 anos? 4. Quem é iniciante? Tá aqui, iniciante. Nossa, uma grande quantidade. Eu espero que eu tenha ajudado, né? Cadê? Acho que tem que voltar para o meu slide. Com essas dicas. Essa técnica foi criada por mim há uns 6 anos atrás, né? Hoje eles falam, é fio molhado, fio não sei o que lá, é efeito molhado. Sei lá. Eu chamo de técnica blend porque blend quer dizer uma mistura de técnicas, né? Um mix de técnicas. Eu misturei meio que o fio a fio com volume russo para dar essa balanceada. E eu achei que foi maravilhoso. O resultado está aí para vocês comprovarem que realmente é uma técnica que funciona, que existe uma durabilidade e que eu já faço há 6 anos e que não tem problema nenhum, tá? O fio a fio eu faço há mais de 10 anos, 13 anos faço. O russo eu faço mais ou menos uns 7 anos, faço, né? Mas o blend foi essa criação que eu resolvi ter para já começar a atender as clientes e ter mais um diferencialzinho, tá? E é isso, muito obrigada pela atenção de vocês. Parabéns por vocês estarem aqui nessa apresentação logo cedo, né? Nesse congresso logo cedo. Eu falo que quando a gente está sempre em busca de informação, eu não paro. Eu estou sempre fazendo congresso, fazendo curso, comprando curso online de pessoas fora. E eu acho que isso é importante, a busca pelo conhecimento, porque quando na nossa área, existem sempre inovações. Quando a gente está sempre buscando, sempre indo atrás, a gente está sempre se tornando profissionais melhores. E é isso. Bom dia. A diferença do blend do híbrido seria a quantidade de fios? O híbrido, ele é uma mistura de fio a fio com russo. Mas é fãs e fios do fio a fio, entendeu? Eles colocam intercalados. Eu falei, gente, que trabalho, não consigo nem fazer o russo direito, já tenho que fazer o russo com o fio a fio. Era mais do tipo assim, vou fazer o russo aqui, vou distribuir nos 2 olhos, e aí não deu tempo, a cliente tem que ir embora, eu vou colocar uns fios no meio aqui e aí eu encho, sabe assim? Eu falei, nossa, eu não consigo nem fazer o russo, já demora tanto, E aí eu acabei fazendo esse blend, entendeu? Então, o híbrido só sem o fio a fio, né? Ela é sem o fio a fio e sem abertura de fã,
Porque o que eu puxo, do jeito que vocês viram, eu puxo ele já vem. Do jeito que ele vem, eu já colo, entendeu? Aí depende, eu quero um efeito um pouquinho mais cheinho. A cliente quer um pouquinho mais cheinho, né? Porque existe um limite também para encher o blend. Aí eu dou uma puxadinha mais de lado. Aí a cliente, ela gosta de um pouquinho mais natural. Ela quer o blend porque a durabilidade é boa, o efeito fica bom até o final, fica 40 dias e o cílio está lindo. Aí eu puxo ele reto, sabe assim? Porque aí eles vêm todos juntinhos. Tá? Aí não tem problema por reto, por Não, não tem problema. Sim. É assim, ó, com o passar do tempo, no começo vocês vão ver que vocês vão colocar na maior parte reto, vocês vão puxar e colocar, igual como se fosse fio a fio, né? Só tem que tomar cuidado, quem é iniciante, principalmente com a base, tá? A base, eles têm que ficar unidos, venceremos. Não pode ficar aquela base assim, ó, com uma perninha pra cá, uma perninha pra lá, porque isso... Né? Quem faz cílios, pinica o olho, coça, como que chama aquela bolinha no olho? Terçol, da inflamação, tá? Unidos venceremos sempre. Se sua base dos cílios que você puxou, eles não estão juntos ali, então tá errado. Vocês têm que deixar eles sempre juntinhos, tá? Acho que tinha mais uma pergunta ali, ó. Tudo bem? Tudo. O fio que você usa é autofã? Não, não é autofã. Não é autofã, eu não gosto de autofã. Pode falar isso? Eu não gosto, eu tenho autofã, tá? Eu já comprei, mas eu não uso pra isso. É que esses cílios é Depois vocês me chamam no Instagram, que aí eu falo qual é, tudo direitinho, porque a gente não pode falar sobre marca aqui. É que ele dá uma facilidade maior. Não pode chamar? Tá. Então, é minha marca. É minha marca, e aí tá chegando já para revenda, e aí eu já mostro para vocês. É porque essa facilidade de puxar, até para o russo, quando vocês vão fazer mega volume ou russo, quanto mais vocês puxam para o lado, mais eles abrem, então é muito fácil. Pode falar. Deixa eu só te perguntar. Quando você tira o som ali, você só passa uma cola que você já fez. Sim. Não faz a primeira passada, depois passa novamente para levar o fio. É uma única passada na adesivo. Se eu coloco o adesivo, fico colocando e tirando. Você faz a primeira passada dele aqui, o fio, para depois passar de novo novamente para o adesivo? Não. É assim, ó, gente, eu trabalho com adesivo rápido, né? Aqueles de 1 segundo. Eu não gosto muito de 0,5 ainda, porque eu não achei nenhum que tenha durabilidade boa, mas eu trabalho geralmente com a de 1 segundo. Então, é aquele negócio, ó, durabilidade também tem muito a ver com o tempo que você pegou o adesivo, colocou na cola e colocou nos cílios. Colocou na cola, colocou nos cílios, tem que dar 1 segundo. Eu já vi um monte de vídeo na internet, até de professoras, fazendo assim, ó. Tá lá a cliente, né? Pegou o adesivo, colocou na cola, vai lá separar qual é o fio. O adesivo tá ali secando, já deu quantos segundos ali que tá ali? Ele vai grudar, mas vai dar falsa colagem. Eu preciso confirmar, porque no começo a gente fala, nossa, eu acho que eu tô colocando o adesivo errado. E aí a gente fica lá, tentando reconfirmar, né? Vou colocar aqui, vou colocar de novo para ver, e aí a gente fica passando no adesivo. Não tem essa, tá, gente? Colocou no adesivo, colocou nos cílios e pronto, acabou. A única coisa é a acoplagem. Vocês têm que ter certeza que a bundinha dos cílios, a base dos cílios, não é bundinha, a base dos cílios, ela tá bem colada no fio natural, porque se não tiver bem colado, ele vai cair também, tá? Pode falar. Já que não tem patrocínio, qual que é o adesivo que você usa? Também é minha marca. É a minha marca, porque eu desenvolvi, nesse negócio de ficar buscando adesivo e de barrar em importação, o que aconteceu? Muitas vezes eu trouxe adesivo de fora. E o último adesivo que eu usava sempre, que eu amava, era da borboleta também. Posso falar, né? Já que eu posso falar, eu vou falar. Era o da borboleta. Só que a número 5 acabou saindo de fabricação, porque era um adesivo muito caro. E ele tinha uma durabilidade ótima, tanto quanto o do Japão. A diferença que eu via era que a cola do Japão ela era um pouco mais flexível, então ela não ficava durinha assim no cílio, sabe? Você não sentia nada, era um pouquinho mais flexível. Aí depois aqui da borboleta a gente ficou usando qual que era mesmo?
Bom, era o que tinha no Brasil, enfim. Era o que tinha aqui, porque até saiu do site dos Estados Unidos, porque tinha gente que trazia para mim, e aí acabou saindo do site de lá, e agora essa nova marca que eles lançaram, Go To não sei o que lá, eu também testei logo que eles lançaram, não gostei, porque eu achei que não dá durabilidade, não dá nada. E aí é isso, e aí com esses estudos eu acabei desenvolvendo uma marca também, que aí eu estou usando, está em processo de registro, essas coisas, tá? Primeiramente, quero parabenizar você. Obrigada. Os cílios, quando você preenche 100% ou tem alguma coisa assim sobre camada? Ó, eu sei fazer por camada. Fazer por camada é importante quando você vai fazer principalmente mega volume. Porque aí é muitos cílios, né, que você coloca e geralmente quem quer mega volume é impressionante. Eu não sei se acontece isso com vocês. Mas você vai fazer mega volume, a sua cliente de mega volume tem 1 milhão de cílios, sabe? Não tem 120, 150, ter certeza que tem 1 milhão em cada lado. E aí eu acabo fazendo por camadas, tá? Por que eu não uso camadas nos outros procedimentos e no dia a dia assim muito? Porque, não sei se vocês já experimentaram fazer camada quando a pessoa já tem cílios e você vai reaproveitar alguns. Quando você vai colar aquele, mesmo se o pad que a gente cola embaixo, quando a gente gruda ele para cima, assim, para dar uma segurada, quando a gente vai puxar, acaba puxando os cílios e os cílios da cliente e tudo mais. Então, eu acabo não fazendo, não tem necessidade, não acho que tem necessidade, porque o blend não tem. E eu preencho quase todos os fios. O que eu não preencho? Só os fios babies, que são aqueles bem fraquinhos, né, pequenininhos, os fios prematuros, babies, que estão na fase anágena, né, que ainda estão crescendo. Esses eu não preencho, o resto eu preencho todos, tá? Ah, mas se a cliente não quiser, quer uns cílios mais naturalzinho, então eu não preencho. Eu vou colocando ali mais ou menos, e aí eu vejo, para mim tá bom, tá? Esse tempo de procedimento, eu só consigo porque eu já treinei muito, eu faço muitas clientes por dia, né? Eu continuo atendendo muitas clientes todos os dias, né? Então, quanto mais a gente faz, melhor a gente fica, mais rápido a gente fica, e aí a técnica vai melhorando, a durabilidade vai aumentando, e cílios é uma coisa legal, porque... não sei quantas de vocês já trabalhavam com isso antes da pandemia, né? A maior parte já trabalhava. E aí o que acontece? A gente não teve dificuldade na pandemia, certo? Por quê? Porque as clientes vinham, né? Mesmo com a gente tendo que ficar, porque a gente senta pertíssimo da cliente. A única coisa que a gente mandou dos cuidados foi que a gente usava máscara N95. Nunca, eu fechei 15 dias, não posso nem falar isso, né? Mas eu fechei só 15 dias depois que o Dória mandou fechar tudo. Depois as clientes mesmos começaram a entrar em contato. Cliente que tinha tipo mais de 60 anos, já tinha tido 2 infartos, eu falava, meu Deus, o que você está fazendo aqui? E a cliente vinha, sem a menor preocupação. E aí isso faz com que a gente tenha sempre clientes se vocês aplicarem a técnica correta. Aplicou a técnica correta, fez direitinho, só se certifiquem, que às vezes a gente faz um curso e não é um curso tão bem feito, né? E às vezes a gente está fazendo coisa errada, não está durando, está machucando os cílios da cliente, está acontecendo uns contratempos, que é por conta do que vocês acabaram aprendendo, tá? Tem mais alguma pergunta? Oi, Fernanda. Oi, bom dia. Obrigada por você trazer essa técnica pra gente. Ah, de nada. E a minha curiosidade é, qual técnica que você usa de acoplagem? Você faz a pressão ou você desliza o fio? De acoplagem? Na verdade, a técnica de acoplagem, eu não faço pressão. Assim, ó, gente, eu atendo na média, assim, que eu faço outras coisas também, né? Eu faço design de sobrancelha, eu faço micropigmentação, mas eu tenho agenda lotada todos os dias, assim, eu trabalho das 8 às 10, né? A minha secretária está aqui para provar para vocês, e é assim, uma cliente atrás da outra. Então, o que acontece? Nesse meio tempo, eu acabo fazendo outros serviços, eu faço muita sobrancelha, eu faço muita micropigmentação, né? A maior parte das minhas clientes são de cílios, e hoje eu tenho uma equipe porque... a maior parte das clientes que eu tenho não conseguem horário comigo porque eu não tenho tempo disponível, né? Então, eu acabo passando para a equipe e aí, assim, a gente foi crescendo como estúdio. Mas, se eu ficar fazendo pressão ou demorando muito para colocar os cílios, qualquer coisa que eu faça a mais, vai doer minha mão. E eu já tenho uma tendinite lascada por conta de excesso de trabalho. Então,
o que eu tenho que fazer? Como que eu faço, né? Eu não faço pressão nem deslizamento. Eu vou, pego a cola, passo a cola, tirei, encaixo nos cílios. É sem pressão, sem deslizamento, sem nada. A única coisa que eu faço é que eu coloco primeiro a base e depois eu deito ele, tá? Só isso, eu só coloco, tipo, é bem... Você adesiva ele, então? Não, não desliza, eu só coloco. Adesiva? Porque a cola mesmo, se ela for um bom adesivo, se vocês estiverem usando um bom adesivo, vocês não precisam fazer nada, é só colocar, ele vai encaixar e vai durar. A única coisa é que esse colocar, ele tem que estar certo, né? A maior parte das extensões, quando eu vou fazer o cheque, ele tá assim, ó, com a pontinha em pé. Se vocês checarem, fazer um cheque depois que vocês... eu tenho uma forma, né, de fazer checagem. Se vocês dobrarem um pouquinho os cílios e o cílio estiver levantando, é porque a colagem está errada. Ou é o tempo que foi errado, ou a quantidade de adesivo que foi errado, né? Existe uma série de coisas. É que agora eu tenho uma dúvida. Se você faz a checagem e vê que está levantado, para tirar, como você tira? Não, geralmente quando ele está levantado... É que assim, a manutenção, eu faço manutenção mecânica, tá? Eu nunca faço manutenção química, porque senão eu vou detonar os cílios da cliente e eu não vou ter essa durabilidade toda de cílios. Então, quando tá levantadinho, eu pego uma pinça, seguro o cílios natural e puxo os cílios que tá levantadinho. Geralmente, quando ele tá levantadinho é porque ele tá mal colado, tá? Essas coisas que falam assim, eu vejo muito isso em grupo de Facebook. Ai, a minha cliente falou que os cílios caiu muito em uma semana, isso nunca aconteceu, o que eu faço? Gente, caiu em uma semana, a culpa é sempre nossa. Caiu uma semana, a culpa é nossa. É alguma coisa da colagem que não está certa. Não é para cair. Caiu 1 ou 2 fios, tudo bem. Mas se caiu em uma semana muito, tem alguma coisa errada, tá? Oi, bom dia. Bom dia. Ela ensinar a colocar tanto por cima como por baixo. Eu queria saber o que você acha disso e se realmente pode ser feito. Então, é assim, ó. Você pode colocar os cílios por cima, pode colocar por baixo, pode colocar pela lateral. Inclusive, se vocês forem fazer cílios de camada, né? Primeira fase lá de baixo, a primeira camada lá de baixo é por baixo, a segunda camada é na lateral e a terceira camada é por cima. Só que, qual é a percepção que eu tive? Cílios de D para C em frente, quanto mais curvado, é mais fácil colocar por baixo, né? Porque a retenção fica melhor, até a curvaturazinha. Mas a percepção que eu tive nesses anos todos que eu atendo é que quando você coloca por cima, a durabilidade é maior. Por quê? Quando você pega, isso é meio física, né? Quando você pega a cola e você faz esse movimento de trazer, milimetricamente, embaixo do fio da extensão, fica um abaloadinho, porque a cola meio que desce, né? E aí quando você gruda, existe mais cola naquela ligação, se você colocar por cima, do que se você colocar por baixo. Ah, fica mais bonito se eu colocar por baixo ou por cima? Não faz diferença. Tem gente que fala, a pessoa coloca tudo por baixo, fica maravilhoso. Eu não vejo diferença nenhuma, tá? Eu não vejo diferença, eu não acho que para as minhas clientes tem diferença. Às vezes na correria eu coloco uns por baixo, uns por cima, do jeito que tiver mais fácil. Mas por cima, o acoplamento vai ser melhor, tá? Bom dia. Tá. Bom dia. Você faz com 0,5 e 0,7, né? Isso. Você já testou com 0,10, 2 fiozinhos? Sim, é que, assim, existe para fazer com o 0,10, que é os 2 fiozinhos, ou cílios V, que eles já lançaram agora, né, feito assim. Eu não gosto muito, porque essa proposta é de ter volume, um pouquinho mais de volume, né? Então, eu acabo fazendo só com 0,5 e 0,7. Posso fazer com 0,10? Posso, mas aí no máximo é 2 e você só pode fazer o V ou eles juntinho, né? Então, não faz muito, assim, visivelmente, não faz muita diferença do que o fio a fio desse do V, e não faz muita diferença se você comprar já esse fio tecnológico que já vem o Vzinho, sabe? Pode fazer, não tem problema nenhum, mas eu acabo não fazendo. Eu prefiro fazer com esses que eu acho que o efeito fica assim, uns cílios mais bonitos, fica um cílios mais natural, sabe? Acabou? Acabou meu tempo.
Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Daí qualquer coisa vocês podem me chamar no Instagram, tá bom? E muito obrigada por terem me ouvido aqui e até mais.